Quando eu comecei a investir, eu cometi alguns erros. É muito natural quando a gente está começando, principalmente se a gente está começando sozinho. Desde o começo eu busquei estudar, busquei compreender, fazer curso, treinamento, ler livros sobre o tema, mas mesmo assim eu cometi alguns erros. Principalmente porque na época já tinha internet e eu começava a estudar e a aprender, tentar entender muito no YouTube, que é uma forma fácil e rápida e às vezes mais barata da gente aprender. Eu vejo que até hoje existem algumas pessoas, dois tipos básicos de investidores que estão cometendo erros, e cada um comete um erro um pouco diferente do outro. Existe o primeiro tipo de investidor, que foi um pouco como eu, que são os investidores que vêm para o mercado acreditando que vão conseguir extrair rentabilidade do mercado, ou seja, vão conseguir viver a partir de operações no mercado de ações. Então vou fazer várias operações aqui durante o dia, não vou precisar ter um trabalho chato, maçante do dia a dia, e apenas com o mercado eu vou conseguir ter sucesso profissional. Então eu acreditava um pouco nisso, e esse foi o engano que eu cometi. Então eu vim para o mercado, vi algumas estratégias, sigo algumas pessoas que falavam desse tipo de estratégia no YouTube e tentei um pouco. E aí no começo ganhei um pouco de dinheiro, porque quando o mercado está em alta, qualquer coisa que você invista, que você compre no mercado de ações, vai subir. Então você vai se dar bem. Só que logo em seguida, a pessoa vai fazendo outras operações e acaba perdendo todo o ganho que teve. Então foi o meu caso, eu não cheguei a perder dinheiro, mas eu perdi todos os ganhos que eu tive no começo. E esse tipo de investidor, ele é muito comum, principalmente quando a pessoa é mais jovem. Alguns autores, alguns escritores que escrevem sobre mercado, sobre estratégia de mercado, falam sobre essa ilusão. Porque se uma pessoa, se ela tem, digamos, 100 mil reais, um terreno que esteja avaliado em 100 mil, uma propriedade rural que seja avaliada em 100 mil, ou qualquer outra coisa do tipo, uma casa, essa pessoa não tem a ilusão que vai conseguir viver a partir desse patrimônio. Ela entende que ela vai precisar trabalhar, que é um patrimônio bom, que já dá para começar, mas não é uma coisa que vai sustentar ela a vida inteira. Porque se você tiver um terreno, você vai precisar ou esperar aquele terreno valorizar, por algum motivo você acredita que ele vai ter uma boa valorização e a partir daí você vai vender, mas mesmo assim, se você dobrar o patrimônio, vai para 200 mil, não vai mudar a sua vida. Da mesma forma, se você tiver uma propriedade rural que esteja avaliada em 100 mil reais, um sítio ou qualquer coisa do tipo, você não vai conseguir produzir tanto dinheiro para ficar confortável numa propriedade que não é tão grande, a não ser que você tenha uma super capacidade. E ainda assim você vai ter que ter esforço, vai ter que ir lá, trabalhar, cultivar a terra, depois vender para você ter um retorno, não vai ser sem fazer nada. E qualquer coisa, qualquer patrimônio que você tenha é assim. Mas quando uma pessoa, geralmente é jovem, ela vem para o mercado, ela tem essa ilusão que com esses 100 mil, ou até vezes menos do que isso, até vezes com 10 mil reais, e ela acha que vai multiplicar esse dinheiro até chegar a 1 milhão, a chegar a 3 milhões, e aí vai viver de renda a partir desse dinheiro. Então as pessoas se iludem no mercado a partir disso, sendo que na realidade, ou no mercado real, a pessoa não se ilude dessa maneira com a mesma quantidade de patrimônio. Eu acredito que os filmes que a gente assiste, principalmente que falam do mercado de ações norte-americano, Estados Unidos, Wall Street, trazem essa ilusão, que mostra as pessoas fazendo negociações, dando cartadas de mestre. Então as pessoas se iludem realmente com isso. Dá para você viver do mercado? Dá. Só se você tiver um patrimônio muito grande. E a partir do momento que você constrói o patrimônio, e lá na frente, quando você já tiver um patrimônio relevante, esse patrimônio vai te gerar renda suficiente para você viver bem, mas isso aí lá na frente, lá na aposentadoria. Não é da noite para o dia que você constrói nada disso. E muitas pessoas estão por aí para se aproveitar de quem acredita nisso. Que já existia muitos golpistas que vendiam cursos, vendiam pirâmides financeiras e hoje está em todos os lugares. É só a pessoa entrar no YouTube que ela vai encontrar um golpista tentando lhe aplicar um golpe para vender uma fórmula mágica, um curso que vai transformar a sua vida. Então esse é um tipo de investidor. É aquele que vem para o mercado, geralmente são mais jovens, acreditando na fórmula mágica, acreditando que vão conseguir extrair retornos do mercado. O outro tipo que eu vejo são pessoas mais conservadoras, geralmente são pessoas mais maduras, que já estão estabelecidas em sua profissão e ganham bem, muitas vezes ganham bem, e acabam sendo tão cautelosas com seu dinheiro que elas deixam o dinheiro inteiramente no banco. E isso é um erro, em partes, eu digo um erro em partes porque se ela manter o dinheiro no banco,
e ela ficar ali bem conservadora, ela vai conseguir preservar patrimônio. Pelo menos isso é um ponto positivo. O primeiro tipo de investidor, ele pode quebrar todo o dinheiro que ele tem. Ele pode rasgar, como eu já vi alguns investidores fazendo. Pode perder tudo que ele tinha naquele momento com operações arriscadas. Pelo menos esse segundo não vai cometer esse erro. Ele vai perder rentabilidade, ele às vezes não vai ter tanto patrimônio quanto poderia ter, mas pelo menos ele não vai destruir todo o patrimônio que ele tinha. E aí os bancos se aproveitam disso, porque as pessoas simplesmente querem deixar o dinheiro lá. Então, só no Brasil existe uma coisa chamada caderneta de poupança, que é um péssimo tipo de investimento, que só que existe aqui mesmo, porque as pessoas às vezes não buscam compreender, não buscam estudar, não buscam novas informações. E até às vezes é compreensível, porque no Brasil, infelizmente, a gente tem um problema sério de que a gente não pode confiar em todo mundo. Então, às vezes, acaba sendo uma solução você não ter tanto quanto você poderia do que perder o dinheiro que você tanto suou para ter. Então, as pessoas vão no banco, deixam em caderneta de poupança, deixam aplicações do banco, e esse não é o melhor dos mundos, porque não vai ser a melhor rentabilidade possível. Porque mesmo na renda fixa, mesmo conservador, existem alternativas melhores. E aí a pessoa vai no banco e você tem que compreender o banco como um conflito de interesse muito grande com o seu. Porque o que o investidor quer? Por que as pessoas, o primeiro tipo, caem nessas armadilhas, nessas estratégias mirabolantes? Porque a pessoa quer o melhor retorno possível. Claro, ajustado para um determinado tipo de risco que ela está disposta a correr. Mas as pessoas querem rentabilidade. Então, você quando vai para o banco, mesmo que seja na poupança, você quer algum tipo de rentabilidade. Só que o banco, ele quer o contrário do que você quer. Ele quer te pagar o mínimo possível. Se você deixar na poupança, ele vai ficar sorrindo, feliz da vida, porque você está recebendo o mínimo de rentabilidade possível, porque ele quer pagar o mínimo e emprestar aquele valor com a taxa de juros mais alta que ele conseguir. O objetivo do banco é esse. Então, é um conflito muito grande com o seu interesse. O seu interesse é ter a melhor rentabilidade, a do banco é te pagar o mínimo. Então, não vai ser através de um banco comercial, um banco como a gente conhece, os grandes bancos que a gente tem no Brasil, que você vai conseguir a melhor rentabilidade. E aí, um erro já ligado a esse é você vai se aconselhar com o gerente do banco. Primeiro que o gerente do banco, ele tem um conflito de interesse tão grande quanto o banco, porque ele é funcionário do próprio banco. E o banco coloca ele ali para bater algumas metas, e não são metas que vão lhe beneficiar, que são metas que vão beneficiar o banco. Então, você tem um conflito de interesse da instituição financeira e você tem o conflito de interesse da pessoa que está lhe orientando. Só que aí a gente entra para uma questão ainda pior de banco. Ele não tem capacidade técnica de orientar você com seus investimentos. Se você estudar, passar alguns anos estudando, você terá a melhor capacidade de tomar decisões sobre o seu dinheiro do que o gerente. Pode ter certeza disso. Então, quando você soma essas questões, você começa a ter perda de rentabilidade ao longo do tempo, simplesmente por falta de conhecimento e falta de seguir uma estratégia. E é por isso que eu vou te apresentar hoje aqui uma estratégia que resolve esses problemas, que faz você ter segurança e não correr riscos, porque investimento não é para ser roleta russa, não é para ser cassino, não é para ser aquela euforia toda, não. Investimento é para ser algo, como diria um grande investidor chamado Warren Buffett, investir é como ver a grama crescer, não é nada empolgante. Mas a maioria das pessoas trata os investimentos como se fosse um cassino. E quando você trata a bolsa, os investimentos ou qualquer coisa do tipo como um cassino, ele vai ter comportamento de cassino e não como construção de patrimônio a longo prazo. E é por isso que eu vou te mostrar essa estratégia aqui, que ela soluciona vários problemas, que o principal deles é a pessoa não consegue investir no começo seguindo nenhum tipo de estratégia. Ela simplesmente vai montando a carteira, vai montando a estrutura de forma aleatória, seguindo dicas da internet, que hoje é muito comum, seguindo orientações erradas do gerente de banco. E a gente soluciona isso de forma muito fácil e simples. E resolvemos isso fácil com alocação de ativo. E a alocação de ativo é uma estratégia de investimentos que busca fazer um equilíbrio entre a questão do risco e do retorno. Porque existe uma máxima no mercado que diz o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno. Mas não é bem verdade. Quanto maior o risco, tende a aumentar o retorno. Mas tem alguns investimentos, algumas estratégias que você vai aumentar o risco e não necessariamente você vai aumentar o retorno. Pode ser até que você comece a ter um retorno menor.
É o que acontece com estratégias furadas que existem por aí, que aquele primeiro tipo de investidor que eu citei costuma cair, que são estratégias muito arriscadas, que por vezes você até começa a ganhar, você tem vários ganhos seguidos, e quando você perde tudo de vez. Então essa pessoa, ele aumentou o risco, mas o retorno às vezes fica pior do que a poupança. Então, nem sempre maior risco vai significar maior retorno. Significa que se você for correr um maior risco, você deve ter um maior retorno esperado. Se você não tiver esse retorno esperado, não vale a pena correr aquele risco. Então, a alocação de ativo é uma estratégia que vai buscar fazer esse equilíbrio. Mais uma vez, a maioria das estratégias que aumentam o risco, eles não aumentam o retorno. Então, um cara, chamado Markowitz, descobriu isso e entendeu que quando você junta outros tipos de investimentos que às vezes têm comportamentos opostos, você reduz o risco e aumenta o seu retorno a longo prazo. Não quer dizer que você vai aumentar o seu retorno a curto prazo, tá bom? E são estratégias que tem disponíveis que não são novas, não foram desenvolvidas agora. Tem estratégias que eu utilizo, que eu estudo, que foram desenvolvidas em 1950. Essa, se eu não me engano, é de 1970, ou pelo menos da década de 70. Então estão há bastante tempo aí, porque realmente não são muito difundidas e as pessoas buscam aquelas que se parecem mais com estratégias de cassino do que de investimentos. E para você montar uma estratégia como essa, você primeiro precisa entender qual é o seu perfil como investidor. Então a gente parte até para outra estratégia que não dá para a gente aprofundar aqui, que seria comportamental. Então, qual é a carteira ideal para você? Existe essa carteira. Então a gente une, que aí você pega das pessoas mais conservadoras, que deveriam ter ali 100% do patrimônio em renda fixa, das moderadas, que tem ali uma parte em renda fixa, e a maior parte, na verdade, a maior parte em renda fixa e uma parte em renda variável, e as pessoas mais arrojadas ou mais agressivas que vão tender a ter mais ativos em renda variável ou bolsa de valores. E mesmo aquelas que são mais agressivas, eu não concordo tanto com 100% em renda variável, como alguns gostam de propagar por aí, preferem tudo em renda variável, eu não gosto disso. Eu acredito que é sempre importante manter um colchão seguro ali na renda fixa, principalmente visando essa questão de alocação de ativo. Então, a gente vai sempre procurar, na alocação de ativo, colocar na carteira ativos que, às vezes, quando um está subindo, o outro pode estar caindo. Porque quando um subir bastante, a gente pode vender um pouco desse que subiu bastante e comprar aquele que caiu. E assim eu vou estar sempre vendendo na hora certa e comprando o outro na hora certa. Ou seja, vendendo um que subiu bastante para comprar aquele que caiu. Porque o que as pessoas costumam fazer é o contrário. Por exemplo, nos anos de 2016, 17, 18 até 2019, a bolsa subiu muito. Então, quando estava subindo muito, todo mundo queria comprar a bolsa. Então, estava sempre comprando na alta. E como estava em alta, tudo que comprava subia. Quando veio 2020, a bolsa desabou, caiu ali algo em torno de 50%. E aí, quem não estava adequado ao perfil, quem não entendia essa parte de alocação de ativos, gestão de portfólio, provavelmente vendeu ali no desespero. E aí foi para a renda fixa, que também não estava pagando bem naquele momento. Então tomou uma decisão totalmente errada. Eu vou te mostrar aqui um exemplo com dois ativos que a gente pode colocar com essas características, que um vai tender a subir enquanto o outro cai. Isso não é uma regra exata que sempre vai acontecer, mas é uma tendência. Então, na alocação de ativo, a gente vai buscar justamente essas tendências. E aqui no gráfico, a gente pode olhar o gráfico dos últimos 5 anos, comparando o Ibovespa, que está nessa cor aqui mais marronzinha, e o dólar em azul. Nos últimos 5 anos, se você observar, tem momentos que, enquanto a bolsa está subindo, dá um pico para cima, o dólar cai. E acontece o contrário também, quando o dólar sobe, a bolsa cai. Então, se a gente colocar uma parte do dinheiro, em vez de colocar tudo na bolsa brasileira, se a gente colocar um pouco em bolsa brasileira e um pouco em dólar, quando a bolsa subir muito, der uma disparada e o dólar cair, a gente poderia, não estou dizendo que são esses ativos que você deve ter, mas só um exemplo, você poderia vender um pouco de bolsa e comprar um pouco de dólar. E quando o oposto acontecesse também, aí depois de um tempo o dólar começa a subir e a bolsa cair. Aí eu faço o contrário, eu vendo um pouco de dólar e compro mais um pouco de bolsa. Então a ideia central da alocação de ativo é a gente colocar vários ativos dentro da carteira que tenham esse comportamento, que eles andem em direções opostas em determinados momentos, para a gente ter um risco menor, porque uma carteira desse jeito, quando ela cair, sempre vai ter alguma coisa subindo, porque tudo não cai ao mesmo tempo, e também vai ter sempre a oportunidade para estar vendendo alguma coisa e comprando outra em determinados momentos. E o ideal aqui é a gente fazer movimentações, o ideal aqui é a gente fazer
o rebalanceamento de tempos em tempos, que pode ser a cada 6 meses, a cada 1 ano, eu parar, olhar o que é que subiu mais e o que é que caiu para fazer o rebalanceamento, vender aquilo que subiu e comprar aquilo que caiu. Essa é uma das estratégias em alocação de ativo. Então, muito bem, só de você compreender que existe essa estratégia, que você pode compreender ela melhor para aplicar nos seus investimentos, você já vai estar melhor, esmagadora a maioria das pessoas, e vai tender a ter um retorno melhor no longo prazo. Isso no longo prazo do que a maioria das pessoas. E num vídeo como esse é impossível passar todas as informações. Aqui o objetivo foi fazer você ter a compreensão que existe essa estratégia e que você pode seguir uma estratégia para seus investimentos e não precisa montar ele de maneira aleatória e ficar seguindo toda hora uma dica que alguém está dando na internet, porque isso vai ser muito prejudicial para seus investimentos a longo prazo. Então busque se aprofundar, busque compreender melhor. Não tem tantos livros em português sobre o tema, mas tem esse livro aqui que eu já li, é muito bom, ele está em inglês. Tem treinamentos também que você pode fazer sobre alocação de ativo. E saiba que, com certeza, ele vai melhorar muito o seu desempenho a longo prazo. E quando você for montar sua carteira de investimentos, você tem que sempre levar em consideração qual o seu perfil de investimentos e se ater àquele perfil. Não mudar o perfil de acordo com o momento de mercado. Não é porque a bolsa está subindo muito que você vai se considerar uma pessoa mais arrojada, mais agressiva. E quando as coisas vão mal no mercado de ações, você vai ser mais conservador. Se você fizer isso, você está cometendo exatamente o erro que estou sinalizando aqui, que você deve evitar utilizando a estratégia de alocação de ativo. Porque se você ficar nesse viés comportamental, indo de um lado para o outro, você também vai ter prejuízo. Estabelecer qual o seu perfil ideal e se manter naquele percentual, fazendo o rebalanceamento da carteira naquele período que você determinou, a cada 6 meses, a cada 1 ano, para manter a carteira naquelas proporções. A proporção que eu determinei de renda fixa, a proporção que eu determinei de renda variável e assim por diante. E isso é muito importante a longo prazo para seus investimentos. E saber qual o seu objetivo com esses investimentos. Você está juntando um patrimônio para a aposentadoria, é um objetivo de curto prazo para comprar um imóvel, também vai influenciar no que você pode ou não ter dentro da carteira. Se você tiver objetivos de curto prazo, de 6 meses, 1 ano, porque sim, eu considero 6 meses, 1 ano curto prazo, você deve manter tudo em renda fixa, o mais conservador possível, com liquidez para você resgatar. Porque eu já vi casos de pessoas achando que, quando eu falo longo prazo, pensam, tenho 6 meses para utilizar esse dinheiro para comprar um imóvel, então eu posso botar na bolsa, porque é longo prazo. E não é, 6 meses é curto prazo, curtíssimo prazo, na verdade. Então pense em tudo isso. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, considere deixar o like e também dar um feedback nos comentários. Tá bom? Então espero que tenha sido muito útil para você. Espero que compreender esse conteúdo faça com que sua carteira se desempenhe melhor. E até a próxima. Um grande abraço.